Olá, eu sou a Sônia Nunes E eu sou a Juliana Luzil. e nós estamos aqui no Balaio de Pandora, um canal que nos convida a questionar, sentir, refletir, dialogar e transformar as coisas do dia a dia, as coisas da nossa vida. E nós estamos hoje com um assunto para lá de importante e urgente. A gente está aqui namorando a Nicole já faz um tempinho, torcendo para que esse episódio de fato acontecesse, e finalmente ele aconteceu. A Nicole é da Casa Sem Lixo, eu vou pedir para ela se apresentar já já, mas já adianto que o tema é isso. É possível ter uma casa sem lixo? É possível pensar um planeta mais saudável? Eu vou começar, antes de passar a bola para a Nicole, eu já vou falar uma coisa que eu li nos e-books dela que eu amei, que é assim, casa, nosso corpo é a primeira casa. Minha casa, onde vivemos em família, nosso lar. E nossa casa, o planeta Terra, que abriga todos nós. Então, o tema de hoje é isso, a importância do cuidado com a nossa casa, com a casa que nos acolhe, que é o nosso lar, e esse planetão aí. Bem-vinda, Nicole. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu adoro conversar sobre esse assunto. Inclusive, esse é um dos estímulos que eu, né, dou diariamente lá nas minhas redes sociais para que as pessoas conversem sobre esse tema, isso faça parte, né, dos encontros à mesa, em qualquer lugar. Então, vou me apresentar. O meu nome é Nicole Farias Berrent, Nicole Berrent. Eu sou de Florianópolis e desde 2016 eu me entendi como ativista ambiental, porque eu percebi que o futuro que a gente queria tanto construir para a minha família, eu e meu marido, a gente estava, na verdade, andando na contramão dele. E hoje eu já percebo que não é nem o futuro, a gente não está nem mais falando de futuro, a gente está falando de presente. Uhum. Esse tema que a gente está trazendo aqui, né, tem tudo a ver com a realidade que é a emergência climática, que é o aquecimento global. Então, hoje eu trabalho pelo hoje mesmo. Estou nas redes sociais da Casa Sem Lixo, que está em vários locais, e vai ser muito legal poder conversar aqui com vocês. Estou bem animada. Que Que delícia, maravilha! gratidão e sinta-se bem-vinda, né? E eu já Obrigada. quero começar com uma pergunta que é assim, que eu até meio já sei a resposta, mas eu acho importante às vezes repetir isso, né? Uhum, uhum. Lixo existe? Então, né, lixo é uma criação do ser humano. E Exatamente. a natureza vive nesse grande ciclo de vida, morte e vida, né? Nada Uhum. é lixo. Tudo volta para a terra e volta para a vida. Mas a gente se organizou como sociedade, especialmente após a Revolução Industrial, de uma forma onde os resíduos, hoje a resíduo até é uma palavra mais bonita, né? Onde a gente começou a criar, produzir, gerar lixo. E hoje a gente sabe que isso é um problema que a gente criou e que a gente precisa resolver. Porque de repente a gente criou muito, né? Sim. Muito. É Sabe que eu impressionante vou isso. aproveitar para falar uma coisa que eu achei absurda. Eu estive visitando em 2019, acho que foi 2019, Brasília. E eu fui na primeira quadra Lixo Zero. Lá as quadras, o Brasília é toda diferente, né? Tem os prefeitos das quadras. E aí eu estive na casa, no apartamento de uma prefeita, que transformou, que ganhou o selo de primeiro quadra Lixo Zero do Brasil, lá de Brasília, na verdade. E aí, olha o que ela me falou. Brasília foi construída há poucas Uhum, décadas. uhum. E o maravilhoso Niemeyer, quando construiu Brasília, ele não pensou no lixo. Né? Ele nem. Eita! Como é que é o nome do engenheiro que tinha com ele, né? Esqueci o nome do. São dois, né? Eles Aham. não pensaram. Então, Brasília até 2000, acho que 18, 17, tinha o segundo ou terceiro maior lixão a céu aberto do planeta. Pensa Uau. numa cidade
toda planejada, linda, desenhada. E as pessoas que criaram aquela cidade porque isso não passava na cabeça delas, né? Lixo não era um problema para elas. Uhum. Isso já diz muita coisa, né? Da nossa Já. relação com o consumo, com o descarte, com as nossas casas aqui, né? E tem muita relação exatamente com o consumo, né? A gente tem que parar para pensar e desconstruir essa necessidade louca mesmo, né? De consumir, 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 consumir. Então, a mídia, as propagandas trazem um novo celular, um novo computador, a nova máquina de lavar, o novo isso, o novo aquilo, e a gente vai descartando, 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 descartando. E parece que Né? tudo é produzido para durar menos hoje também, não é? Porque lá na época E, da minha mãe, da minha avó, uma geladeira durava a vida inteira. uhum, A máquina de lavar durava a vida inteira. Agora passa 2 anos, a bendita quebra. E aí é mais caro arrumar do que comprar uma nova. Também tem aí todo exato. né, um circuito de funcionamento que Sim. corrobora com esse consumo. Sim, as peças, né? Primeiro que os aparelhos são feitos para durar tanto tempo, e aí as peças são produzidas daquele determinado aparelho tantos anos, e aí depois Ela a sai de empresa linha. não tem mais, sai de linha, a empresa não tem mais compromisso. E aí, Isso. o meu trabalho como Casa Sem Lixo entra muito nesse sentido de que existe uma lei de resíduos sólidos, existe uma lei de responsabilidade. Então, eu usava muito essa palavra, nós como consumidores. Hoje eu não gosto mais de usar, porque eu já nem gosto de me associar à minha pessoa, apesar de que a gente consome, a palavra consumo, né? Porque ela logo já nos envia para esse lugar de quem gera muito lixo, e de quem está Uhum. realmente nesse planeta só para consumir. E não é essa realidade, né? Então, até diz, a gente tem que mudar nossa cabeça aqui. Ó, eu estou tentando colaborar por uma economia circular, apesar de que, às vezes, eu me encontro nessas ciladas aí, onde eu tenho que comprar um O aparelho celular. que daqui a pouco vai deixar de existir. Então, eu preciso cobrar das empresas, a gente precisa criar essa fonte, sabe? Olha só, comprei esse aparelho há tanto tempo, não está funcionando, né? Eu gosto muito do seu trabalho, da sua marca, tal, blá. Então, a gente precisa criar e a indústria, ela precisa enxergar o nosso poder, né? De, como seus clientes, ia falar de novo a palavra de consumidores, mas não vou falar. Não vou falar falando. Eu li alguma coisa nos seus e-books que fala isso, né? De que cada vez que a gente compra ou consome alguma coisa, a gente está dando o nosso aval, a gente está concordando com esse sistema. Então, é preciso pensar o que a gente compra, por que a gente compra, se é uma necessidade ou se é um desejo, que desejo é esse? Né? Se é um desejo ilusório de que eu vou ser feliz com isso, porque a gente já sabe que não é, a gente compra, passa 2 dias e pronto, quer outra coisa, a felicidade se desvanece, né? Exatamente, exatamente. E Ah, pensando na psicologia da compra, né, que me remete à marca, a gente está colocando no produto a nossa confiança nesse produto, né? Fazendo um link com o que a Nicole falou. Então, é importante que as marcas saibam que se eu estou confiando, elas precisam me dar um retorno dessa confiança, né, Nicole? Uhum. Eu estou exato. investindo a minha confiança naquela determinada marca. Então, como Uhum. assim daqui a um ano ela quebra, né? Uhum, uhum. E eu acho que é muito. Eu sempre acredito que cada marca, cada empresa, ela é feita de pessoas. E Sim. pode ter muita coisa ruim lá dentro acontecendo, mas sempre tem alguém muito legal, alguém que está lá lutando com todas as forças para fazer a coisa legal acontecer. Então, enviar um e-mail, né, fazer um call, conversar com alguém de dentro e falar assim, olha só, eu gosto muito do que vocês me fazem, porém, por favor, vamos tentar, como que eu posso ajudar vocês? Como que a gente pode... E aí, isso com certeza vai subir e vai gerar alguma mudança, né? Mas há 2 anos eu participei no meio da pandemia, de uma ação da ONU Meio Ambiente, lá de fora, com os gringos,
que eles me mandaram vários artigos, e um dos artigos tinha esse dado, que 70% das emissões de gases de efeito estufa do planeta, elas estão ligadas às escolhas das casas. Então, a gente olha para as emissões, né, e para o aquecimento global, e a gente sempre tende a pensar só na indústria. Mas a indústria está produzindo para quem? 70% do que ela emite está diretamente ligado às nossas escolhas, ao que as casas consomem. Nicole, então, você me deixou chocada. Exatamente. Não, Muito repete para os chocante. nossos seguidores ouvirem. Qual é a porcentagem da responsabilidade de cada uma das casas? Tá, o que está acontecendo? O planeta está aquecendo. O meio ambiente, a natureza tem uma inteligência, ele aquece mesmo. Só que desde a ciência já comprovou de que o ser humano está, nós seres humanos, com o nosso estilo de vida, nós estamos fazendo isso, esse aquecimento acontecer muito mais rápido. Isso se tornou muito mais voraz desde do início da Revolução Industrial. Uhum. Há 2 anos, a ONU trouxe os cientistas, né, que trabalham ali, nos deram esses dados. 70% das emissões dos gases de efeito estufa, que são esses gases que a gente emite e que tornam o planeta mais quente, elas estão diretamente ligadas ao serviço que a indústria presta às casas. Então, assim, a gente tem que comprar ar-condicionado, carro, roupa, comida, carne, enfim, frutas, verduras, tudo, os livros, né? Esse porta-retrato que está aqui, tudo que a gente, né? Nós estamos emitindo isso. Então, nós somos corresponsáveis, entendeu? Sim, sim, mas é um número muito, né? 70%. Eu acho que acontece uma coisa com a gente, eu não sei se isso é mundo, se isso é Brasil, porque talvez isso seja cultural, mas de alguma maneira eu acho que também pode ser mundo. Mas a gente não é educado para se implicar ou para se responsabilizar. A gente, de alguma maneira, é educado sempre para culpar o outro, né? Para responsabilizar outras coisas e não nós mesmos. E aí eu acho que isso também colabora para uma desconexão muito grande de não reconhecer, por exemplo, o planeta Terra como uma casa, né? Como a nossa casa. E aí a gente precisa transformar, a gente precisa mudar isso. Isso é uma das propostas do nosso canal, né? Vamos refletir, vamos questionar, vamos transformar. São palavras-chave do nosso canal. Por isso que a gente queria você aqui há muito tempo, porque assim, eu acho que é urgente esse tema. Agora, a gente também sabe, principalmente enquanto psique, mudar é uma coisa difícil. Não é impossível, mas requer uma disponibilidade, requer uma vigília e uma implicação grande. Então, você deve escutar essa pergunta diariamente, mas vou eu fazer aqui. É possível começar por onde que talvez seja mais fácil pela sua prática? Porque assim, também a gente cai sempre numa armadilha de vou começar, mas eu quero começar por tudo. Eu quero mudar 100%. É uma armadilha, né? Então, assim, na sua prática, por onde você sugere, você já percebeu que é possível começar uma pequena mudança, mas que ganhe impulso, que inspire, que motive, talvez até pelo seu percurso. Você começou de alguma maneira, né? Então, essa mudança, quando a gente quer mudar tudo, já começa insustentável, porque a gente não vai conseguir sustentar, né? Não tem como. A gente já vive de um jeito, se habituou, aí tem família, tem marido, tem filho, tem a gente está falando aqui da pessoa que nos ajuda em casa, tem o avô e a avó, tem todo um ecossistema ao redor, né? Sim, sim. E nesse momento, olha que legal, nós estamos participando de desde 2017 eu faço, eu costumava chamar uma semana sem lixo, é o desafio da casa sem lixo. Aí esse ano a gente lançou o desafio 7 dias sem lixo, e é um desafio que ajuda a pessoa a pensar várias áreas, né, da vida. O que eu costumo dizer que é o seguinte, a gente precisa começar onde é mais fácil, onde está mais simples. Porque quando a gente vê o resultado daquela pequena mudança,
E uma pequena mudança vai chamar outra mudança. Uhum. Quando eu li o termo lixo zero pela primeira vez, eu achei uma loucura aquilo. Aí comecei a entender melhor o que era isso e eu fiquei tão encantada pelo conceito, que é um conceito tão essencial, tão importante, que faz muito sentido, né? Faz muito sentido. E começa de onde é mais fácil. Para algumas pessoas, começar pela alimentação é mais simples. Para outras, já mexer com a alimentação já envolve muita coisa, não dá. Entendeu? Tem pessoas que gostam, por exemplo, de fazer receitas naturais. Então, pode começar a fazer um produto de limpeza, né? Eu lancei aqueles 3 e-books que até a Juliana comprou, né, do Faça Sem Lixo, que é a área de serviço, é o ABC da Casa Sem Lixo, a ABC, a Casa Sem Lixo, banheiro e cozinha. Mas isso algumas pessoas vão se interessar em fazer, outras não. Então, esse desafio dos 7 dias é muito legal, porque toda vez que eu lanço, muita gente entra. A gente está com mais de 600 pessoas nos grupos de WhatsApp, assim, ó. Porque é um desafiozinho por dia, né? Então, por exemplo, é a segunda sem carne. Tem pessoas que adoram comer carne, frango, enfim, produtos de origem animal, elas não têm a menor pretensão de não comer carne. Só que ficar um dia sem comer carne, ver o poder daquilo, uau, entendeu? Aí tem a terça sem descartáveis, né? Então, eu proponho algumas mudanças, mas na verdade, a pessoa é que vai ter que ir olhando para a sua rotina, verificar. Um jeito bom de reconhecer aonde que a gente pode, quem sabe, mudar eu sempre falo de bater um papo com o nosso lixo, né? Com o nosso lixo. Conversar, ver o que tem lá dentro. Porque o nosso lixo, ele diz muito sobre quem nós somos, sobre as escolhas que a gente está fazendo, as escolhas acertadas, as escolhas que não são tão acertadas assim, comida que a gente está jogando fora, ou não, né? Então, talvez olhar para isso vai ser muito legal, né? Então, eu não tenho uma resposta simples para dar, porque como comecei? Eu comecei com alimentação. Eu tinha várias alergias alimentares e aí eu estava muito estressada e meu corpo precisava de uma mudança alimentar. E foi por causa disso que aí o que aconteceu? Eu não podia mais usar o shampoo que eu estava usando, o creme que eu estava usando, a maquiagem, o esmalte. E aí eu mudei a alimentação e foi muito intenso para mim, porque automaticamente o meu médico falou: Nicole, a gente precisa encontrar soluções mais naturais. E aí, nessa minha busca, que eu comecei minha mudança, entendeu? Quer dizer, começou de dentro para fora mesmo, né? Começou, foi. E é de dentro para fora, né, gente? É o que nós sempre falamos aqui, o autoconhecimento, né? Que transforma mesmo. Ouvindo você falar, Nicole, eu pensei em duas coisas, né? Primeiro que eu sempre me questiono como a gente faz para fazer as pessoas entenderem, como a gente ajuda as pessoas a entenderem que cada um de nós é responsável pelo seu lixo. Desde o papelzinho que joga pela janela do carro, até o sofá que descarta numa praça. Né? Porque, gente, isso ainda acontece, né? As pessoas ainda jogam lixo da E janela do acontece ônibus, da janela do muito. carro. Cada vez que tem chuva e tem enchente, acho que as pessoas deviam olhar para aquela água que está entrando nas suas casas. Claro que tem saneamento básico, não vamos entrar numa questão macro de desigualdade, porque isso é concreto, mas, assim, de maneira geral, nas cidades, onde existe enchentes, tem muito de um lixo impedindo o fluxo dessa água, né? E é esse papelzinho que vai ser jogado da janela. É O do sofá que é papelzinho até o deixado. sofá. O sofá, ele estava dentro da minha casa. É meu sofá. O que me faz levar o meu sofá para a praça e jogar ali, descartar ali, né? Toda vez que eu vejo, eu fico indignada com isso e fico pensando, a gente precisa, urgentíssimo, né? Se bem que tem, né? As pessoas falam o tempo todo na televisão, principalmente quando tem determinados lugares de enchente. Eu moro num lugar, eu moro perto do Museu do Ipiranga, e é um lugar que sempre teve muita enchente, né? Eu estou na parte baixa. E as praças aqui, vira e mexe, tem sofá jogado, tem armário, tem. Mesmo estando no lugar onde tem
Hoje não mais, porque fizeram um trabalho da Prefeitura de Alagamento do Rio e tal, mas sempre foi um lugar com enchente, né? E aí aparece no jornal, nos telejornais, quando tem esses períodos de muita chuva, os lugares com enchente. Mas o ser humano não... Não. Eu acho que tem muitas frentes, né, que a gente precisa, entre aspas, atacar. Uma delas é essa, é a conversa, né? Tem pessoas que Sim. super atendem a dados científicos, a dados de tragédia. Por exemplo, eu falei aqui, 70% das emissões de gás. Isso para mim já me para, na hora eu já quero mudar. Mas tem pessoas que eu falo isso, pessoas que já pensam, meu Deus, então o mundo já está acabado mesmo. A pessoa já não consegue entender, interagir com aquilo. Então a gente tem que atacar de várias frentes, né? Tem uma coisa que uma vez que eu ouvi falar, o projeto RUT, não sei se vocês já ouviram falar, que é um projeto de limpeza de praia. Que eles foram fazer uma limpeza de praia lá no Rio, e aí vieram vários meninos de uma das comunidades. E eles só traziam, as pessoas tudo catando, né? E eles só traziam toco de árvore, de madeira, galhos, só coisa assim. Porque para eles isso que era o lixo. Eles não viam as embalagens como lixo. Uau! E sobe uma comunidade. Hoje eu fui de manhã, que eu tive que fazer uma gravação numa comunidade. É muito resíduo, lixo, plástico no chão, e as pessoas, eu sempre lembro deles, eles não enxergam aquilo realmente como lixo, né? E isso também eu acredito que vai sobre aquilo que a gente já falou. Quando você compra o bendito do sofá, já devia ter ali, no acordo com a loja, uma corresponsabilidade daquela empresa que fez o sofá. Olha só, você está comprando o meu sofá, muito obrigada. Que bom. Quando esse sofá não te serve mais, né? Nossa responsabilidade é essa, tantos por cento do que você precisar, a gente vai te ajudar a encaminhar esse sofá. Isso tinha que ter melhor dos em mundos. tudo que eu coloco no mundo, entendeu? Se eu sou responsável por criar isso daqui, eu já tenho que dar uma solução para isso aqui, entendeu? Ou pelo menos acertar, né? Essa relação de corresponsabilidade com quem está comprando. Claro, eu estou criando, vai te abençoar, vai ser bom para tua vida, mas a gente vai ter que depois dar um jeito de... Então, assim, tem tanta frente que a gente tem que, né, atuar, que é difícil, não é uma resposta simples, né? Mas com certeza, essa noção de que o lixo é minha responsabilidade foi uma das primeiras coisas que eu entendi lá atrás. Sim. O lixo é meu. Passou da porta aqui da porta para a minha casa, eu que trouxe, né? Eu coloquei no meu porta-malas, eu coloquei na minha bolsa, eu peguei na minha mão. Toma que é teu. É teu. É meu. É responsabilidade. E responsabilidade tem muito a ver também com a maturidade, né, Nicole? Nós somos um povo muito imaturo, né? Emocionalmente imaturo. A gente não se responsabiliza pelas amizades, pelo parceiro amoroso, pelo trabalho. A gente não se responsabiliza por nós, né? Porque se a gente for pensar nisso, e a Nicole fala bastante disso nesses e-books que eu tô lendo dela, o quanto que a gente compra veneno, consome veneno. Consome veneno. Né? Então, assim, é isso, esse shampoo, que é pura química, esse produto industrializado que a gente come. Então, assim, a gente não cuida da gente. Se a gente não cuida da gente, se a gente não cuida primeiro dessa primeira casa, que é o nosso corpo, como que a gente vai se preocupar com o sofá? A gente vai deixar ele lá na praça. Sim. Né? Não tem como a gente não... Desculpa. Não tem como a gente não esbarrar nas questões até de políticas públicas e do próprio capitalismo, porque é muito triste, porque o Brasil é um país imenso, verde, lindo, né? Esse êxodo rural, as pessoas vindo para a cidade e deixando aquela vida natural, simples, de talvez... não seria um problema, a não ser do sofrimento animal, mas assim, tu ter o teu boizinho e a tua vaquinha. O problema é ter 10 mil, 20 mil cabeças de boi entrando na Amazônia. A gente só comer isso, né? Exato, também, todo dia, né? E todo dia. Porque se tu tem o teu boizinho, tu não mata um boizinho por dia. Não, né? Então, assim, aí, o que a gente faz? As comunidades mais carentes, elas acabam que elas perderam acesso a uma comida saudável, que é mais barato que comprar um pacotinho do que comprar uma maçã.
Ou se a maçã que tu vai comer, ela é cheia de agrotóxicos, porque a orgânica é caríssima. Então, é muito injusto quando a gente para pensar, né? Que às vezes essa pessoa estava lá no interior, uma vida boa, pacata, tranquila, e aí foi vendido para ela que aquela vida não é uma vida boa, que é uma vida chique, não é uma vida glamurosa, ela tem que vir para cá e aí dá no que dá, né? Exatamente, exatamente. A gente precisa fazer um trabalho do micro para o macro, né? E, Nicole, você falou uma coisa que eu lembrei da minha mãe, quando você falou dessa coisa que às vezes você leva esses dados científicos, 70%, a pessoa fala, uau, 70% é demais, já não adianta mais. Aqui em casa, quando eu estou falando, não, isso aqui pode ser para reciclagem, isso aqui não, a minha mãe fala, ai, dá um desânimo, a gente já destruiu o planeta mesmo, não adianta mais. É isso aí. Né? E as pessoas ficam desanimadas, mas eu acho que elas não têm a consciência do quanto cada um de nós pode fazer. Exatamente. Né? Que o pouquinho que eu faço na minha casa, o pouquinho que a Juliana faz na casa dela, o pouco que você faz na sua, você faz bastante. Mas eu tenho também, mas tem também. Juntando. Né? Claro, exato. Agora, eu também acho que isso também reflete um pouco nessa desconexão, nesse não pertencimento. Quando, por exemplo, a sua mãe fala isso, será que ela está considerando, por exemplo, as crianças que ainda têm anos e anos e anos de vida e que, portanto, o planeta precisa sim ser resgatado, ele precisa sim ser cuidado, né? Então, assim, de novo, é um individualismo e uma desconexão tão grande, é um não pertencer tão grande que reflete em várias coisas, né? A gente não tá no top do estresse, da depressão, do burnout, do suicídio à toa. Né? Somos uma sociedade muito desconectada, em que a gente não pertence, essa sensação de pertencer, ela tá ruindo, né? Então, assim, tem uma coisa muito importante que é saber que o planeta Terra é a casa de todos nós. E que, ok, eu já, sei lá, eu já posso ter vivido metade da minha vida, segundo o censo, mas, cara, tem ali uma criança perto de mim, tem criança pra caramba, a gente sempre tem uma criança perto da gente. A gente é responsável pelo que a gente está passando para essas crianças, né? E aí eu acho que a Nicole fala disso bem, bem bacana, que ela fala que quando você começou a fazer, essa transformação foi pela comida, e aí você fala lá em algum momento, não sei se foi algum vídeo, mas eu já te ouvi, eu te li falando isso, que você começou a pensar que você nunca se perguntou quem plantou, quem colheu, né? Quem criou aquilo, quem matou aquele bicho que você está comendo, e o quanto que isso é desconexão, o quanto que isso é achar que está pronto, apertou um botãozinho, sabe os Jacksons? Quem é da nossa idade assistiu os Jacksons. Aperta um botãozinho, vem a roupa. Aperta outro botãozinho, vem a comida. Do nada. Do nada, né? E não, a gente de fato precisa lembrar que a gente pertence, que a gente pertence E ao que todos outro. pertencem, né? E Exatamente. que nós não somos. Não sei se você tem um documentário bem pesado que chama Terráqueos. Quando a gente escuta a palavra terráqueos, a gente só pensa nos seres humanos, mas quem são os terráqueos? São todos os seres que habitam esse lugar aqui. Sim. Né? Lembra, não sei se foi na greve dos caminhões ou na pandemia, que eles matavam os pintinhos assim, aos milhares, porque não tinha como dar conta, não tinha como levar para lugar nenhum, e aí eles matando aqueles bichinhos ali, entendeu? É o cúmulo da desconexão, entendeu? Nossa, total, assim. E eu até ouso trazer aprofundar um pouco mais essa conversa, porque eu acabei de gravar uma série no meu podcast, eu sou de tradição cristã protestante, sou presbiteriana. E
E nós somos um país católico, né, de maioria católica. Então, eu acho que a tradição cristã, ela também pesa muito no nosso inconsciente. Uhum. Porque quando a gente olha lá para as bases da fé cristã, esse mundo vai acabar e a gente vai para o céu. Não é Sim. verdade? Esse mundo aqui vai acabar e a gente vai morar em Nossa, ruas de ouro eu no nunca céu tinha feito essa maravilhoso. conexão. Exatamente. Uau, Eu sou formada em teologia, uma das minhas primeiras caramba. formações. Quando a gente vai no primeiro livro da Bíblia, que Deus fala assim, primeira tarefa que ele dá para o ser humano, para Adão, é para ele cuidar da terra e dar nome aos animais. Né? E, inclusive, tem umas traduções que está a palavra dominar. E aí acho que essa foi uma das grandes. Essa tradução dessa palavra dominar talvez tenha causado muita Sim. confusão na forma como a gente entendeu aquilo ali. E Mas, assim, levaram. nossa primeira tarefa é cuidar da criação, é cuidar disso aqui. E a gente está, cara, a gente está falhando muito nessa primeira Sim, tarefa. Tá Né? falhando E muito. aí tem essa crença também, que, na minha opinião, na minha crença, é uma má interpretação da teológica, onde a gente acredita que, porque né, eu com as bases cristãs, se o Deus é amor, como é que ele cria um lugar para ser destruído? sim. Não faz o menor sentido, entendeu? Não faz o menor sentido. Então, até o nome da minha quarta temporada, eu converso com um teólogo cristão americano, que é um amigão meu, é Céu na Terra, né? Que no fim a gente termina falando sobre isso. Porque Uhum. aonde que é o céu? Né? Aonde que a gente vai ter que reconstruir no final das contas? A gente vai ter que reconstruir esse lugar aqui. Né? Tá Sim, tudo é aqui aqui. e agora, Isso. né? E acho que até Nossa, eu entendo a nunca tua fiz essa mãe quando ela leitura. fala, isso aqui já acabou, né? O mundo vai acabar mesmo, a gente vai para um lugar melhor, porque às vezes lá atrás, né, vem essa Ela tradição. nem pensa num lugar melhor, não, viu? Porque ela é bem. Aperta o botão vermelho aí, que o negócio já degringolou. Eu entendo. Ninguém vai pro céu, Então, não. vai todo mundo pro céu. Ela não está esperando pro céu, não. Ela já está pensando que nós somos malvados, nós não merecemos isso, não. Sim, é verdade. E a gente não merece Mas, mesmo, né? Se a gente for pensar. é, mas Nossa, é mas eu tô interessante esse impactada com essa pensamento. conexão, gente. Eu nunca tinha feito essa conexão de que o mundo vai acabar mesmo. Bíblico. Uau, eu nunca tinha feito essa Nossa, conexão. eu, como sou de uma tradição protestante, né, inclusive nas igrejas cristãs, nem se fala muito nisso, porque o mundo vai acabar ponto final. Então, as pessoas elas já vivem a sua vida nesse modo, entendeu? Sim. Isso alimenta, isso alimenta. E aí até piora, né? Quando vem uma teologia da prosperidade, quando vem toda uma coisa horrorosa que a gente tem vivido nas últimas décadas, onde as pessoas têm que ter, e E você dá desses para você recursos receber. infinitos, né? Esses recursos infinitos. Exato, Tem para mim e tem para exato. todo mundo. Não é assim. E não é só Uhum. na igreja, não. Eu tenho participado, que agora eu estou entrando nesse mundo dos infoprodutos. Participei de alguns cursos muito legais com papas do infoproduto. Gente, é uma pregação de prosperidade e de que assim você vai fazer milhões e zilhões e blá blá blá, e que você vai ter isso, vai ter... Aí eu fico pensando, gente, o que as pessoas vão fazer com milhões? Elas vão Os comprar. zilhões. Aí fala em lancha e não sei o quê. Eu fico apavorada. Para Fico que uma pessoa apavorada. quer, né? Uma casa com Precisa de 50 tanto. quartos, lancha, avião. É, A é uma prosperidade é loucura. bom, mas é, Integral, né? E outra, você é Na próspero. realidade, ela é Você é boa quando ela é próspero. boa para todo mundo. Isso. Porque senão a exatamente. gente vive aprisionada dentro desse iate, É, dentro dessa é, a, casa. a receita da desigualdade é essa, né? A É, prosperidade é Você é para mim próspero quando só. você é próspero. Os outros são os escravinhos, né? uhum. Então, a Isso. desigualdade ela é formada aí. E, Nicole, acho que também falta para o ser humano, na verdade, no fundo, o que falta é um pensamento mais amoroso mesmo, né? Para pensar o seguinte, a minha casa não basta ser casa, assim, um quadrado de cimento, é lar, né? E quando eu penso que é o meu lar, eu quero o melhor dentro dele, né? Então, esse corpo eu vou tratar com amor, esse quadradinho de cimento, que é o meu lar, precisa de harmonia, precisa de amor, o que eu faço por ele, etc. E aí é que eu expando essa consciência para me ligar de que o planeta também é meu lar, né?
Então, é um pensamento muito amoroso, desde do que eu estou levando para dentro de mim, né? Se isso é tóxico, não é, quantas toxinas esse alimento tem. Os pensamentos que eu tenho dentro do meu lar, se tem harmonia, se não tem, o que eu posso fazer para levar harmonia. E o que eu estou jogando para fora, né? Que é o planeta onde eu e todo mundo está vivendo. Basicamente, é um pensamento amoroso. Sim, Né? É verdade. Eu concordo plenamente. Eu concordo sim. plenamente. Sabe que o Tem meu tudo a ver com o que analista eu acredito. o meu Pode analista falar. sempre disse uma coisa muito interessante, ele chama de pensamento ecológico. Você está tendo um pensamento ecológico? E o pensamento ecológico, quando ele diz, você está tendo um pensamento que é menos egoísta, mais verdadeiro, mais amoroso, mais ético. Ele chama de Uhum. pensamento ecológico. É muito legal. Aham. É muito legal. Muito Que eu, lindo. eu vou aproveitar esse pensamento ecológico, que eu acho que tem tudo a ver com os seus 5 R's, né? Sim. Eu acho que tem tudo a ver com os seus 5 R's. Que Conta, são conta como pra gente. filtros, né? É, Eu digo que são filtros que a gente coloca na porta da nossa casa, na nossa mão, essas peneiras na bolsa, né? Que é o primeiro é esse repensar, que é o que a gente está fazendo aqui, essa conversa, né? Onde a gente começa a repensar as nossas ações, nossas escolhas. Aí depois vem um grande, e esse é o maior de todos é o repensar, porque os 5 R's ele tem uma ordem, e o filtro mais espesso é o repensar, depois vem para o grande recusar. Porque dentro dessa lógica e dentro da realidade que a gente está vivendo hoje, da emergência, a ciência já disse, nós estamos. Se o planeta aquecer mais 0,5 graus, a gente já tem uma destruição em massa, Já entrou em entendeu? colapso. Já entrou. Então, assim, um grande recusar. O que a gente tem que recusar? Eu preciso mesmo trocar de carro todo ano? Eu preciso mesmo disso, daquilo, né? Eu preciso mesmo, né? E aí depois um grande reutilizar. É o reutilizar o próximo? é o Esquece a palavra. reduza, reduza. Reduzir, isso. Que aí a gente reduz, porque esse mundo de coisas que a gente tem, né? Recentemente eu me mudei para esse apartamento que eu tô, e aí eu me lembro, uma amiga minha, vizinha que veio aqui, ela disse, nossa, mas você tem pouco guarda-roupa, pouco... Aí eu disse, mas é porque eu reduzi mesmo, né? E ela, pelo contrário, ela colocou um monte de porta e gaveta, porque a ideia é justamente o acúmulo. A gente reduz, um grande reduzir. Eu estou agora com essa meta. Eu já tenho muito livro dentro de casa, no sentido de que, Ai, assim, eu gente, tenho não livro que eu não fala de li. livro, não fala de livro. Não, é livro. Sim, eu sei. Eu tinha assim como tu, mas é que eu tenho livro que eu não li, entendeu? E eu sou daquela que, se eu passar na livraria, eu vou querer mais 2 ou 3. Eu Eu também, quero, eu né? E também. aí, assim, eu vou ler os que eu tenho. Eu tenho uns 10 para ler lá em casa que eu não li É. ainda. Por que eu vou comprar mais 2? Ah, mas aqui está mais atual, né? A gente vai Você sabe colocando. que você sabe que eu pensei nisso essa semana? Eu estava fazendo uma faxina aqui geral, e aí eu pensei assim, Juliana, se você não comprar mais nenhum livro, eu acho que você tem livro, cara, Para fácil ler? para uns 10 anos de leitura. Sim. E Eu olha que também eu tenho devoro pilhas. livro, eu leio muitos livros mesmo. Então, assim, eu tenho esse monte de coisa aqui, mas eu leio. Eu de fato Sim, leio, sim. mas ainda assim é isso. A gente tem livros que a gente comprou e que a gente não leu ainda. E aí alguém indica mais um e mais um. Eu tenho É uma pilha de livros que eu isso. ainda não li e uma lista de livros que me indicaram que eu preciso comprar. Igual aqui. Né? Aí, então tem esse grande reduza, que a gente Reduza. precisa reduzir. Depois tem o reutilize. Então, tudo que você tem, você usa várias e várias e várias vezes. Eu até criei o lookinho para repetir muito do dia, né? Que é uma foto que eu tiro. Eu parei agora de fazer um pouco, mas todo dia eu tiro uma foto. E tudo bem se eu usar a mesma roupa 3, 4 dias, tá tudo certo, não tem problema nenhum. É muito legal isso, sabe? Lógico. Porque a gente tem que, inclusive, mudar isso. Porque, ai, Sim. olha, ela com a mesma roupa de novo. Exatamente, tá com a mesma roupa de novo. Legal. Ela tá usando a roupa que ela mais gosta. Olha que legal. Né? É, Aí depois de reutilizar, recicle, acho que é, né? é o último. É. E aí o reciclar, é bem importante falar,
que a gente ainda acha que a gente está numa economia da reciclagem, mas a reciclagem ela não é mais a solução para os nossos problemas, né? Nós produzimos e geramos num ritmo tão intenso que a gente não dá conta de reciclar. Hoje a gente recicla de 2 a 3% no mundo, no Sim. Brasil também. Em Floripa a gente acho que recicla de 7 a 12, mas ainda é muito pouco. Por quê? Ah, porque tem poucas cooperativas. Não, mesmo que tiver um monte, gente, olha só. Para pensar no lixeirinha que era quando tu era criança. Quando eu era criança, a lixeirinha da casa da minha mãe era pequenininha assim. Hoje ela é alta desse jeito, porque a gente mudou os nossos hábitos de consumo. Então, a gente abre plastiquinho o dia inteiro. Então, não tem como as cooperativas darem conta de reciclar. Então, a gente tem que sair de um mindset da economia do descarte para a economia da reciclagem para a economia da circular, né? E aí, na reciclagem, a gente inclui a compostagem, que é quando a gente devolve para a terra, porque comida não é lixo, comida é resíduo, comida é pura vida, precisa voltar para a terra. Voltar para a terra. Então, outro que é um grande desafio hoje das grandes cidades, porque Vai tudo para aqueles saquinhos. A e aí sacolinha vira do gado supermercado. E aí vem a responsabilidade também. Ah, eu trouxe a banana, eu trouxe a maçã. Então eu tenho que transformar essa casca. Ah, mas vai dar muito trabalho, eu vou ter que levar para uma terra. Vai ter que levar, é assim que é. Leva para sua pracinha, deixa as árvores mais bonitas, as flores mais bonitas. Não leve o sofá. Exato, eu ia falar Leve isso a agora. casca de maçã, a casca de banana, a coisinha a casquinha do ovo. Não é para levar o sofá, seres humanos amados. Exatamente. É isso mesmo. É isso. Eu acho que a gente pode ir pensando em ir terminando, mas ainda tem coisa para falar, que assim, eu gosto muito desse termo. Você criou esse termo, caserear? Você criou ele? Então, na verdade, a minha avó, eu tenho uma avó gaúcha, que ela fala assim, né? A gente, oi, vó, tudo bem? Eu tô casereando. O que Ai, você que fez hoje? Tô delícia! casereando. Tá lindo. Aí eu estava na consultoria no ano passado, repensando o novo momento da empresa, e aí conversa vai, conversa vem, esses brainstorms que eles fazem, né? Aí eu falei assim, gente, vou falar uma palavra que vocês não vão nem acreditar. Aí eu falei, contei essa história da minha avó, e os meninos, eram 2 rapazes lá do Rio, de uma empresa muito bacana. Eles, a gente amou! É muito Sério, então eu legal. vou usar. Tem tudo a ver com a Casa Sem Lixo, né? Que é esse caserear. Esse caserear nas 3 dimensões, né? Esse caserear do meu caserear, que é a terapia que a gente faz, que é a yoga, a gente faz a comida que a gente come, o creme que a gente passa, o ar que a gente respira. Né? E o caserear da casa, que é esse caserear bem da minha avó, né? Tô aqui casereando. E o grande caserear da nossa casa comum. Uhum. Eu achei muito bonito, porque assim, eu não sabia dessa história da tua avó, mas eu de fato ouço esse caserear de um lugar muito amoroso, muito, muito íntimo, né? E aí Isso. eu achei muito legal essa palavra, porque ela me remete para esse lugar. Gente, para a gente caserear, a gente não precisa ter dinheiro. Pelo contrário, isso vai render mais dinheiro para a gente no sentido de economia, né? Porque Sim. assim, é pensar o que a gente está comprando, né? É pensar em como a gente está usando o que a gente tem. E é deixar de tomar um suco com um canudinho. Parece pouco, mas se você deixar de aceitar o canudinho que o garçom te traz, você já está fazendo alguma coisa, né? Exato. Se você sair da tua casa com uma sacolinha retornável e ir para o mercado com essa sacola e não trouxer sacola de plástico, Sim. isso não te custou nada, né? E você Exato. já deixou de produzir lixo, você já deixou de fomentar essa indústria que faz essa sacolinha plástica. Então, Exatamente. assim, caserear me leva muito para esse lugar de como a transformação é interna, parece pequena, mas é grandiosa, e não Uhum. despende do custo, porque a gente faz uso disso, né? Ah, mas é caro. Uhum. Ah, mas não, eu não tenho Trabalhoso. tempo para isso. Então, assim, não vai te custar tempo,
não vai te custar Uhum, dinheiro, uhum, só vai uhum, te custar uma observação, só uhum. vai te custar um questionamento de por que que eu tomo mesmo um canudinho? Não precisa. E de No verdade, é fundo, muito mais gostoso, gente, é mais gostoso você tomar o suco direto daqui do que chupar no canudinho. É mais gostoso, é mais saboroso isso, né? Então, no fundo não vai te custar, né? É um investimento, né? Uhum. É um investimento na sua mudança e na mudança do seu lar e na mudança do planeta, Uhum. né? E são essas pequenas escolhas, do ponto de... Eu já vi criança assim, na sorveteria. Ah, eu quero a colherzinha de plástico, porque eu não gosto da de madeira, porque ela não é boa na boca. Aí, meu, vem uma... Aí a mãe tem que esse filho, olha só, tudo bem, né? Mas acostuma de novo com essa daí, porque... E explica para a criança, sim, né? claro. Explica. Quantas vezes a minha filha, mãe, eu tô morrendo de sede, eu não estava preparada, filha, daqui a 20 minutos a gente vai estar em casa. A Uhum. criança não está desfalecendo, ela não está tendo nenhum problema de saúde. Porque uma coisa, eu vejo, eu entendo a garrafinha de água como uma coisa que foi feita para a exceção, né? E é maravilhosa. Tem uma guerra, pode mandar água, pode mandar comida, pode mandar um monte de coisa para lugares que estão precisando. Agora, o que era exceção virou a regra. Então, a Uhum. pessoa compra engradados de garrafa de água porque ela sai de casa, é prático, sai de casa já com a garrafa na mão. Gente, né? É. Tem um livro que eu gosto muito, vocês já conhecem, ele é um indiano, ele chama Satish Kumar. Não. Não, Cauê. Gente, o TED, ele tem dois TEDs, duas palestras TED que são incríveis. E uma chama, ele fala que é a nova trindade, é solo, alma e sociedade. Sol, Solo, alma e alma. sociedade, que é uma nova trindade para um novo tempo. E só de assistir o TED dele tá no YouTube. Ele fala muito disso. Da educação, por exemplo, as crianças deveriam estar aprendendo a plantar, elas Uhum. deveriam estar aprendendo a fazer sua própria comida, né? Elas têm que aprender aquilo que vai mantê-las vivas, Uhum. vivas em todos os sentidos, né? Conectadas. Sim, é. E é isso, é a conexão, né? A gente sempre volta para isso, né? A gente sempre volta para esse lugar de pertencimento, de conexão, de saber parte, Sim. né? Tem uma entrevista dele com a Bela Gil, ele fala assim, que ela está falando de cozinha, e ele fala assim, as pessoas que não sabem mais cozinhar, elas estão desconectadas da vida, porque elas não sabem mais como alimentar a própria vida, né? E eu É. me vejo muito nisso. Porque quantas vezes eu prefiro, ai, meu Deus, eu tenho que olhar pro fogão, né? Porque a gente se criou assim mesmo, Uhum. Sim. para uma vida mais prática. Mas aí a gente se desconecta dos sabores, das A gente cores, foi de para um extremo experimentar. muito grande, né? A gente foi para um extremo É. muito Exato. grande. A gente foi daquele cenário em que a mulher não saía da beira do fogão para um cenário que a Isso. mulher não quer fogão em casa. Tudo iFood. É, a mulher e o homem, né? Hoje, Sim, graças a Isso. o ser Deus, isso se humano, né? expande, põe o homem junto. É. Mas é impressionante isso, né? Quando as crianças podem ter contato com a terra, a minha sobrinha tem uma escola aí, Nicole, em Florianópolis, que é Waldorf. E a última vez Ah, é que eu uma fui bênção, né? para A Waldorf é uma bênção. Nesse sentido, a Waldorf é uma Eu bênção. gosto. a última vez que eu estive aí em Florianópolis, eu visitei a escola, e é muito lindo, porque as crianças plantam, tem galinha, as crianças alimentam as galinhas, colhem os Ai, ovinhos. Então é maravilhoso. maravilhoso. Elas estão junto fazendo um lanchinho, Né? Sim, né? sim. Esse É acesso à demais. natureza, ele é muito fundamental nessa constituição dessa conexão e desse pertencimento, né? Para você A ver o gente, planeta como é, lar, né? a gente estava de Isso. férias agora e a gente viveu experiências muito loucas nesse sentido, assim. Porque a gente chegava na praia, não tinha outras pessoas na praia, tinham leões marinhos. E aí a gente Uhum. ia entrar no mar e o mar era deles. A gente estava ali, mas a gente nada junto. E tudo bem. E é muito louco você nadar com leão marinho. É muito louco você estar em Sim. pé brincando numa praia e de repente vem um tubarãozinho desse tamanho assim, ó, mas é um tubarãozinho. Aí você olha e fala, cadê a mãe?
Tubarão martelo no meu pé. Cadê a mãe desse ser? Porque tá aqui no meu pé. Mas é isso, você se sente pertencente. Você sabe que você não pode fazer nada com aquele animal. E que aquele animal tá ali no habitat dele. E que delícia que é ver aquele animal livre daquele jeito. E que delícia que é poder ele estar livre daquele jeito e a gente tá ali livre também, né? Mas eu acho que são experiências, a natureza, ela é fundamental para isso. As crianças, a gente, os adultos, precisamos contato com encontrar ela. brechas para colocar o pé na terra, para observar a joaninha, para contemplar um sol nascendo, o sol se pondo, porque isso nos lembra que somos isso, que somos parte disso. Vocês já ouviram esse termo passarinhar? Está Passarinhar, em alta sim, agora, passarinhar. psicólogos, médicos, psiquiatras estão indicando, né, que já está comprovado que as pessoas que observam os pássaros, elas são mais calmas e tal, né? E aí, quando a gente vai lá, para 2000 anos atrás, na Bíblia, Jesus fala, né, para a gente olhar para os passarinhos, para a gente observar os lírios, e a gente não vai ser tão ansioso. Gente, está escrito já há muito tempo, né? Só que a gente desconectou completamente. Aí agora a gente fala, agora eu vou passarinhar. Né? Não, gente, todo dia você pode passarinhar, todo dia, sai da sua Todo casa, dia. olha para fora. Sim, é uma forma de meditação, né? Que é natural na gente. Parar para contemplar os passarinhos é meditar. Uhum. Né? Parar para contemplar as flores, o desabrochar de uma rosa, uma árvore. Contemplar a natureza é uma forma de meditação. Você sabe que a maternidade me devolveu isso, né? Essa palavra contemplação. Ela tinha sido banida do meu vocabulário, da minha vida, estava num corre geral. Mas, de alguma maneira, quando eu vi o Fernando começando a crescer, em algum momento eu me perguntei, eu falei, o que que eu vou dizer para ele que é a vida? O que que eu vou dizer para ele, a hora que ele me soltar uma pergunta dessa? E aí, nessa hora, vem a contemplação, assim. Eu só consigo dizer algo sobre a vida se eu contemplo, né? E se eu convido eles Que a lindo. contemplarem. Então, contemplação é uma palavra que passou a fazer parte do meu vocabulário nos últimos 7 anos. Antes disso, eu tinha sido completamente abduzida por essa vida louca. Agora, contemplar tira a gente um pouco dessa vida louca, né? E é incrível que uma pessoa contemplativa, ela respeita mais as outras pessoas, mesmo que as outras pessoas estejam numa loucura, estejam numa Uhum, insanidade, porque ela respeita, ela está entendendo, assim, olha, ela entende, até uhum. pode até julgar, mas ela até consegue assim julgar de um lugar assim, ó, tudo certo, É, deixa quieto, né? é isso aí. Muito bem. Tem alguma coisa que você queira falar, que ainda a gente não falou, algum, sei lá, algum tema que você queira trazer, que a gente deixou escapar? Ah, eu acho que não. Hum. Vocês viram, se a gente ficar aqui, a gente passa a A tarde gente inteira fala, né? conversando. E eu falo pra caramba também. Nós Eu acho também, que Nicole. eu terminaria falando assim, nós precisamos de mais ativistas. Na verdade, todos nós somos ativistas. A gente só precisa A gente precisa vestir essa se camisa, né? apropriar. Isso. Aonde quer que a gente esteja, aonde quer que nós estejamos atuando, fazendo o que a gente está fazendo, a gente precisa saber que esse lugar, que essa casa comum é nossa e que a gente precisa cuidar. Nós somos chamados para cuidar com muito amor, como a Sônia falou. Uhum. É É isso isso aí. aí. Eu já te passo a bola, Su, já te passo a bola, que aí você já encerra na sequência da sua bola. Mas é que eu quero terminar aqui a minha fala usando os 5 R's com uma reflexão que você trouxe, Nicole, no dos seus e-books. Repense a forma como você se relaciona com as pessoas. Recuse comportamentos e escolhas centradas em você. Reduza o tempo que você fica só. Isso é muito importante, gente. A gente está numa solidão infinita. Eu vejo isso na clínica. Pessoas terminam seus namoros e não tem absolutamente ninguém. Então, assim, reduza o tempo que você fica só. Isso é muito sério. Reutilize tudo que você tem a fim de agregar e aproximar mais pessoas.
Recicle pensamentos e ações que te afastam das pessoas. Eu achei assim, você usa esses 5 R's, né, em várias Em vários momentos. abordagens, em vários momentos, mas para mim, talvez por causa da minha formação, para mim esse vai aqui para a porta do meu guarda-roupa que fica na minha frente, e que tem frases que eu preciso ler sempre, porque de fato eu acho que é muito bonito. Então, quero te agradecer muito, muito mais uma vez. Ah, Eu espero que esse episódio, assim, sabe assim, ganhe dimensões absurdas, porque as pessoas precisam, sim, fazer por si, pelo outro e pelo planeta. Então, gratidão, uhum. gratidão infinita e gratidão pelo seu trabalho. É muito importante o seu trabalho. Você está, Ah. e graças a Deus, graças a Buda, adquirindo muitos méritos. Fala, fala, Sô. Eu tô toda sua. Agradecer a Nicole, né? Dizer que, Nicole, você é inspiradora. Vou continuar tentando fazer minha parte, né? Vou fazer a minha parte, não vou tentar, não. É. E vou falar aqui com o pessoal que está nos assistindo para curtir, compartilhar o vídeo, deixar seus comentários e fica a dica aqui desse nosso episódio para que tenhamos um pensamento mais amoroso, consequentemente mais ecológico. Uhum. E a gente super indica os e-books da Nicole, tá? É só entrar lá no Ah. Instagram, Casa Sem Lixo. Também tem o site, que é casasemlixo.com.br, se não me falha a memória, Ponto né? com. Então vamos juntos aqui construir Vamos um presente seguir a Nicole. futuro, né? Eu espero Beijos. vocês lá, viu? Beijo, meninas. Obrigada. Sucesso para vocês. Para Obrigada, todos. Gratidão. Nicole, para Tchau, nós. tchau.